Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez falando com vocês, Renato Siqueira, sacerdote de Umbanda Universalista, para o projeto Caminhando na Umbanda. No último vídeo, a gente falou sobre Deus e os orixás. E isso acabou trazendo uma outra questão que precisa urgentemente ser trazida para esses nossos vídeos, né? Porque é uma questão que é muito importante, tanto para você que talvez esteja curioso em relação à Umbanda, ou para você que já é umbandista e quer ter uma outra opinião, uma visão diferente sobre alguma coisa, que é o seguinte, né? Vou até anotei aqui no nosso, a gente tem uma pauta, né, dos nossos vídeos. E aí o título do vídeo de hoje é Orixá não é signo. No último vídeo a gente falou sobre Deus e os orixás e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema, Orixá não é signo. Por que eu estou falando isso? A Umbanda, inclusive por falar em Umbanda, recomendo para quem quer fazer uma leitura, né, mais apurada, o livro Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada, do nosso irmão Rubens Saraceni. Já não se encontra mais encarnado entre nós, mas um homem bastante sábio e que, independente das opiniões, né, que existam em relação a ele e tudo mais, muita coisa da doutrina de pai Saraceni acaba sendo aplicado hoje em muitas casas, em muitos terreiros de Umbanda. Não estou dizendo que ele está 100% certo ou que está 100% errado, eu não estou aqui para julgar, mas é uma leitura que eu considero obrigatória para todos aqueles que estão trilhando um caminho de educação dentro da Umbanda, né, de conhecimento, de sabedoria, porque esse livro fala muito sobre a parte magística da Umbanda, né, sobre as energias, sobre os reinos, conta um pouco da história, fala sobre as diferenças da Umbanda, Candomblé, enfim, eu acho que vale muito a pena para qualquer umbandista ler esse livro. Inclusive, tem outro livro também do pai Rubens Saraceni, são 2 livros que eu acho que também valem muito a pena, são 2 livros bem fininhos, tá vendo? 2 livros bem fininhos, que é Os Arquétipos da Umbanda. Eu acho que esse livro é muito importante para o umbandista, fala sobre, né, os arquétipos mesmo espirituais que a gente tem na Umbanda, né? Preto Velho, Caboclo, Herê, Exu, Pombagira. Então, eu acho que vale super a pena. As hierarquias espirituais dos orixás e rituais umbandistas. É um livro que fez uma grande diferença na minha vida, fala sobre assentamento, firmeza, oferenda. Vale super a pena, apesar de ser fininho, é um livro incrível. E aí, bem, por que eu estou falando que orixá não é signo? Por que eu trouxe todos esses livros aqui para mostrar para vocês? Porque, meus irmãos, hoje em dia, nossa religião, graças ao nosso grande Deus, né, nosso grande Pai, está se difundindo. Isso é ótimo. É muito bom que a Umbanda saia dos guetos, né, e se apresente à sociedade como uma religião cristã, xamanista, africanista, de amor, de caridade e de conhecimento. Isso aqui, assim como isso aqui, né, e tudo aquilo ali que está ali atrás, vocês podem ver aí no vídeo, é obrigação do umbandista. Obrigação. Veja que eu não estou falando que, se você quiser estudar, não. A sua obrigação moral com a nossa religião é estudar. Estudar para se proteger dos falsos sacerdotes, daqueles que são egoístas, daqueles que são os famosos sequestradores de Ori,
pais e mães de santo que mantêm seus filhos cativos do medo e da ignorância, porque o filho não estuda. Porque o umbandista ele tem que saber se defender, tem que saber defender o seu ori, porque a Umbanda é uma religião individual. Você tem que saber defender a sua espiritualidade daqueles que atentam contra ela, inclusive se for seu pai ou sua mãe de santo, e tentar atrasar seu desenvolvimento. E aí, falando, né, sobre essa questão do orixá não ser signo, como a Umbanda acabou se tornando, né, tá começando a ganhar, né, as redes sociais, né, TikTok, Instagram, um monte de famosinho aí ficando famosinho com macumba, né, o chamado macumbeiro de rede social. Não posso nem falar muito, né, eu tô numa rede social, então, enfim. Mas com esse movimento, né, de popularização da nossa religião, tem as coisas que são boas e, infelizmente, tem aquelas coisas que não são tão boas. Uma das coisas que não são tão boas é gente por aí, né, dando pai e mãe de cabeça como se pai e mãe de cabeça fosse signo. Aí que, ó, deu aqui no jornal que você é de Áries com Xangô, na quinta casa. Ó, vi aqui que você é de Câncer com Oxum. Sabe? Umas coisas assim absurdas. Qual a importância de você, neófito na religião, uma pessoa que está chegando agora na religião, qual é a necessidade que você tem de saber teu pai e tua mãe de cabeça? Ai, porque eu quero agradar minha mãe e agradar meu pai. Escuta aqui. Sabe como é que você agrada teu pai e tua mãe orixá? Sabe? Amando o teu próximo, amando a ti mesmo em primeiro lugar, respeitando a sua casa, respeitando os seus irmãos, fazendo bem para a sua sociedade, tratando as pessoas como iguais, sem ficar rotulando as pessoas ou sem ficar julgando as pessoas porque elas pensam diferente de você, alimentando quem tem fome, ajudando quem precisa, contribuindo para uma sociedade mais justa, contribuindo para uma sociedade menos antagônica, uma sociedade com menos disputas sobre ideologias que separam as pessoas e segregam as pessoas, que rotulam as pessoas, parando de rotular o seu irmão porque ele pensa diferente de você, ou porque ele tem uma vida sexual diferente da sua, ou porque ele votou num político diferente do seu. Porque, em primeiro lugar, isso nem é assunto para chão de terreiro. É assim que você agrada teu pai e tua mãe, orixá. Isso aqui, tenho muito respeito por cada guia que eu conquistei na minha trajetória e que eu tive a autorização de usar. E sou muito grato a Deus e aos meus guias por ter sido autorizado a utilizar essas ferramentas de trabalho. Mas com todo respeito às minhas guias, isso aqui é inútil. Inútil. Sabe por quê? Cada guia dessa representa uma caminhada. Cada guia dessa representa crescimento, representa entrega, representa que você está buscando o melhor daquele guia que a guia representa. Do que adianta eu colocar uma bonita guia de caboclo no meu pescoço se eu não sei conviver em comunidade, se eu não alimento quem precisa, se eu não ajudo quem está em necessidade,